Para você, qual o cartão postal de Laranjal Paulista? Cartão postal? Hoje nós temos o principal, que é o Mirante. O cruzeiro e a linha do trem. É a entrada hoje. Para você, qual o cartão postal de Laranjal Paulista? Com certeza é a igreja matriz aqui do Largo São João. Cartão postal da Antiga Praça, a nossa igreja. É nossa igreja matriz. Bom, a Paróquia São João Batista ela completou há 124 anos e agora, no próximo mês de fevereiro, ela completará 125 anos. O início dela está ligado com o início da cidade também, do próprio município, quando os tropeiros passaram por aqui com a venda das mulas e tudo mais, e assim nascia a Laranjal Paulista ao redor daqueles pés de laranja brava ali às margens do Ribeirão. A fé veio com aqueles tropeiros e assim ela foi também tomando corpo aqui na nossa terra, no nosso espaço. E aos poucos foi ganhando o nome de Vida de São João, São João do Laranjal, e assim nasce então a Paróquia São João Batista, lá nos anos de 1870. Então a igreja ela nasce aqui na nossa cidade, também com a própria cidade. Uma igreja matriz, como tudo no final do século XIX, ela passa a ser o centro da cidade, do município, né? Então ela passa a ser um ponto de referência, né? E os outros bairros, eles vão se desenvolver ao redor dessa igreja, tá? Então, quanto à parte urbanística, então ela passa a ter essa importância de ponto de referência. Diferente de hoje, que às vezes desenha, ela é uma cidade mais planejada, aqui não tinha planejamento. Começou a passar a estrada de ferro, foi formando algumas casas e já fizeram a igreja, mas era uma capelinha pequenininha que ficava ao lado dessa daqui mesmo, mais ou menos onde está o mastro das bandeiras ali do lado. Então, Cônego André Pieroni, naquela época, com uma pequena capela ali construída bem próximo, bem ao lado da atual matriz, ele percebeu que era interessante construir uma igreja que fosse um pouco maior. E ele, como um visionário que era, foi juntando forças, foi juntando também material necessário para isso, junto com a população que estava aqui, e fez essa belíssima obra. Então, a Igreja Matriz de São João, ela mostra um período em que a cidade queria ter um destaque. Para os católicos, ela é um símbolo, né, religioso, mas para os habitantes do município, mesmo aqueles que não professam o catolicismo, ele passa a ser um templo a ser admirado. Tudo era vinculado à igreja. A maioria da cidade eram todos católicos, então, e todo mundo doava muita coisa para a construção das igrejas na época, todo mundo tinha um carinho diferente nas igrejas, né? Segundo a tradição oral, tá? Porque não existe isso documentado, o doador do terreno onde está a igreja matriz hoje, tá? E sua senhora, eles pediram, né, que a igreja fosse construída em homenagem a São João Batista, porque
que teria sido uma promessa que eles fizeram, e como eles alcançaram a graça, né, do pedido do qual eles, né, estavam solicitando ao santo, então eles pediram que quando a igreja tivesse sido concluída, que fosse em homenagem a São João Batista, uma vez que a única igreja que já havia antes da matriz, né, ela era em homenagem a São Luís Gonzaga. Então, a princípio, o primeiro padroeiro foi São Luís Gonzaga, justamente por uma devoção que, acredito eu, tenha sido transmitida pelos jesuítas, uma fé mais voltada a essa companhia, né? Mas depois, como a festa de São João ela foi tomando corpo com as famílias que moravam ali nos arredores da matriz, principalmente as famílias descendentes de povos africanos, ela foi tomando um corpo, também a devoção de alguns foi se juntando a essa tradição e fez com que nascesse a devoção a São João Batista, e assim a troca do padroeiro, de São Luís Gonzaga para São João Batista, e a festa que já acontecia nos arredores, de modo muito popular, e depois se tornou a festa da paróquia, porque a paróquia assumiu para si o nome de São João Batista. Então ela, assumindo esse novo nome, assumindo esse novo padroeiro, assumiu consigo também a própria festa de São João. Geralmente, quando você fala que você vai na festa de São João, você passa na igreja, então você vai para a novena, depois para a festa. E acho que é o maior símbolo da cidade. Para mim, que sou católica, seria. E a matriz é o centro de tudo aqui de Laranjal. Vai ver que o maior movimento é no centro de Laranjal, é beirando a igreja matriz. Diariamente eu vou visitá-la. Ela é minha companheira, ela é minha parceira, e ali eu encontro o que eu preciso, o que eu peço, eu recebo. É tudo para ela. O estilo arquitetônico da igreja matriz é eclético, com predominância no gótico, pelos arcos ogivais, que são esses arcos pontudos, né? Pelas torres centrais, que tem as ponteiras laterais, é tudo estilo gótico. Tem a parte da entrada principal centralizada, tudo com a cruz no meio da torre, a torre com sinos. Essa torre nossa tem 3 sinos, um maior e os 2 laterais menores, tudo na mesma torre, só que o maior fica acima dos outros 2. E essa igreja teve uma ampliação no início da vida dela, né? Depois de um certo tempo de idade ela ficou pequena e ela foi ampliada, então tem umas colunas redondas que era na nave central, que essas colunas redondas seguem o estilo românico. E por isso já mistura o estilo, né? O gótico com o românico. Que também daí tem estilo barroco nelas, que tem umas cabecinhas de anjos, que também vai misturando vários estilos conforme a época que ela foi feita, né? Como eu falei, essas colunas aqui que eram a parede da primeira igreja. Então ela vinha nessa espessura, toda a igreja tem a espessura da parede externa dela de meio metro de espessura. E depois ela ficou com esses recortes para simular as pilastras que já tinha, né? Mas a fundação dessa igreja aqui ela é toda de pedra. Tá 1,5 metro, 2 para baixo do chão. E é uma base toda com pedra mesmo, que na época eram feitas assim mesmo. Então essas colunas ela não tem estrutura, mas quando foi tirada a parede, o arco que faz assim, dessa forma, o arco ogival, ele é estrutural. E por isso deu para ampliar sem ter a coluna, mas as colunas não tem ferragem no meio dessas colunas, né? Nessas pilastras tem toda a parte da via sacra, né? Todas as laterais, a parte do altar também ela é toda sextavada, né? Então ela tem esse formato também típico da parte gótica. Algumas ponteiras, né? Tem os redondinhos, que são os óculos, né? Porque as igrejas góticas elas eram escuras, poucas janelas, então aqui tem poucas janelas, era escura, mas a parte colorida dela é do estilo bizantino. E isso já vai misturando
as épocas e os estilos, e o que torna a nossa igreja bem diferente, porque ela não segue um estilo único, né? Todos os altares são feitos em mármore. Só aquele do Sagrado Coração de Jesus, que ele é em madeira, todo pintado e trabalhado à mão, mas todos os outros são de mármore de várias nacionalidades, né? Inclusive a gruta, que também é uma escultura à parte na nossa igreja. É muito bem trabalhada, é difícil de achar uma gruta que foi feita da Nossa Senhora de Lourdes, com esse padrão de qualidade e perfeição. Dois riscos esses noivos estavam correndo. O primeiro risco, passar vergonha. Se o vinho era a alma da festa, e se a festa durava de 2, 3 a 7 dias, e os convidados estavam ali, eles iam passar vergonha. Como pode nos convidar para uma festa de casamento e não ter vinho? Fazer parte da história da nossa igreja matriz, aqui de Laranjal Paulista, é muito interessante, porque você entra dentro de um contexto imenso de culturas, porque ali ela expressa não só uma questão municipal, mas toda a cultura daqueles que chegaram aqui, e também, como se diz, a gente carrega com isso uma responsabilidade muito grande, mediante a história que a nossa própria matriz traz em si, desde todo o trabalho do cônego André Pieroni, até os últimos trabalhos realizados de recuperação e restauro, que foram feitos agora nos últimos anos. Então, é muito prazeroso, mas, ao mesmo tempo, traz consigo uma responsabilidade muito grande. A igreja matriz seria um marco para a cidade, né? Histórico, um monumento, uma igreja bonita, que trouxeram uma réplica da Itália na época para fazer a igreja. É tudo para a cidade. A crisma, a primeira comunhão, o batismo, né? Também tem a questão do catecismo, né? Então, desde sempre eu estive presente aqui na Igreja Matriz, nas celebrações. Bom, eu fui batizada aqui em 74, na troca de padres. Então, acho que foi uma das primeiras crianças a ser batizada pelo antigo padre Teotônio. Eu casei aqui. Então, a minha parte religiosa está totalmente ligada, né? E como professora, na hora de estar explicando na questão dos estilos, né, históricos de construção da igreja, então eu trago os alunos aqui, tá? E nós falamos que ela é uma igreja em estilo gótico neoclássico. Então, para mim, né, para a minha profissão, ela é de extrema importância. Desde 2007, eu faço parte das obras da igreja matriz, da paróquia toda, né? Então, eu já fiz várias igrejas aqui na cidade e algumas nos bairros rurais daqui, e por causa dela. Para mim, a igreja matriz, ela expressa a minha vida, muito embora eu seja bastante jovem ainda em relação à história da paróquia e história da cidade, mas toda a minha vida ela circulou ali naquela igreja. Desde a minha infância, quando eu ia às missas do Padre Ludovico naquele período, e depois fiz os sacramentos ali, primeira comunhão, crisma, me tornei padre nessa igreja matriz. Foi a minha primeira paróquia também, onde eu pude exercer o meu ministério e o meu governo. Então, assim, tudo aquilo que eu pude viver de melhor na minha vida está ligado a essa igreja matriz. E é claro, tendo conhecido outras igrejas, outros lugares, tendo visitado algumas outras cidades no Brasil e fora do Brasil, é sempre apaixonante olhar para a igreja matriz e ver que nós temos aqui, no interior de São Paulo, numa cidade pequena, uma igreja com tamanha beleza, tamanha história e tamanha importância. Então, é motivo de orgulho para mim dizer que sou laranjalense, e mais orgulho ainda dizer que tenho a minha história ligada à história dessa igreja matriz.